sobre a chamada telefônica entre o Lula e o Trump. Eu tô vendo gente da direita, às vezes, caindo em narrativa da grande imprensa, gente que a todo momento diz agora acabou, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo já eram, igual foi na Assembleia Geral das Nações Unidas, quando o Trump fez um elogio ao Lula e depois, na verdade, encurralou o Lula para encontrá-lo, e acabou resultando agora estarmos nesse primeiro ponto de contato, eu vou falar sobre isso, mas, de cara, eu já posso dizer para vocês, há motivos para comemorar. E eu vou explicar, vocês vão ver. Lula sofre dura derrota na Câmara, isso mesmo. A Câmara dos Deputados rejeitou nesta quarta-feira a medida provisória 1103 e 25, proposta pelo governo federal para unificar em 18% a tributação sobre aplicações financeiras a partir de 2026 e elevar a CSLL de instituições financeiras. Por 251 votos a favor e 193 contra, os parlamentares aprovaram o requerimento da oposição, que retirou o texto de pauta. Com a decisão, a MP perde validade à meia-noite sem possibilidade de nova análise. Mesmo que fosse aprovada pela Câmara, ainda precisaria passar pelo Senado até o fim do dia. Apresentada em junho, a medida era vista pelo Planalto como essencial para o equilíbrio fiscal do próximo ano. O texto previa arrecadação extra de 10,5 bilhões de reais em 2025 e de até 21 bilhões de reais em 2026, valor que caiu para 17 bilhões após negociações no Congresso. Sem os recursos adicionais, o governo deverá bloquear novas despesas no orçamento de 2025, inclusive emendas parlamentares. Para 2026, a equipe econômica terá de buscar cerca de 35 bilhões em cortes ou aumento de tributos como o IPI e o IOF, que podem ser ajustados por decreto. Talhaferro expõe atitudes de Ricardo Lewandowski no exterior. É isso mesmo. Convidado do Plenum Time desta quarta-feira, Eduardo Talhaferro falou sobre seu processo de extradição pedido pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que era vice-presidente do Supremo Tribunal Federal em 2024. Na época, Luiz Roberto Barroso rejeitou um pedido da defesa de Talhaferro para afastar o Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito contra ele. Abre aspas. Em agosto de 2022, Alexandre de Moraes toma posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. E junto com ele, o Lewandowski toma a posse como vice-presidente daquela corte. Ou seja, as eleições de 2022, as eleições presidenciais, foram conduzidas dentro do Tribunal Superior Eleitoral por ambos, Alexandre de Moraes e Lewandowski. Tudo o que aconteceu e que eu já trouxe aqui para o público, já trouxe para o Senado, para a Câmara, para a Corte, para os Estados Unidos. Se trata de coisas irregulares, ilícitas praticadas dentro do Tribunal Superior Eleitoral naquele período. No período de 2022, onde ambos dirigiam a Corte, relatou. Ou seja, se o crime aconteceu, se as eleições aconteceram, ambos são responsáveis, porque se Alexandre de Moraes fez, e seu vice-presidente sabia e via o que estava acontecendo, também faz parte de todo esse problema, continuou. Talhaferro aponta que a pessoa que participou ali atrás de todo esse problema hoje é a pessoa que quer a extradição, em relação a Lewandowski, que é a figura da justiça brasileira, e faz uma revelação sobre o ministro da Justiça, Lewandowski. É a pessoa que pede celeridade. Eu tenho informação de que ele manda diversos pedidos com urgência, não só com o meu problema, mas com relação ao próprio problema da Carla Zambelli. A sede de calar, o medo de que tudo seja revelado, afirmou. O perito indica que há um medo por parte desses agentes públicos de que descubram que no Brasil existem comunistas e pessoas que violam direitos humanos, pessoas que censuram, que calam. É grande o medo deles. Eles estão com pressa, com medo. Mas se percebe, Monique, que existiu toda uma estratégia, todo um aparelhamento do Estado, né? Fecha aspas, assinalou. Em novembro do ano passado, o Lula declarou apoio à Kamala. E ele falou essa pérola aqui, né? Que os Estados Unidos, fala até na Folha de São Paulo para não dizer que é mentira, né? Lula sugere que vitória de Trump nos Estados Unidos seria nazismo com outra cara. Isso aqui tem menos de um ano. Então, daqui você extrai uma conclusão. Que não vai fugir
dessas duas alternativas. Ou o Trump é uma pessoa horrível, e o Lula não tem problema com isso, né, em lidar com uma pessoa horrível, caracterizada pelo próprio Lula como nazista, ou o Lula está mentindo, o que também não seria de surpreender ninguém. Mas ou ele é uma pessoa que lida com gente horrorosa, sem problema nenhum, e ou ele é uma pessoa que mente descaradamente. Eu acho que isso daqui tem que ser a porta de abertura para a gente começar a entender tudo que está ocorrendo nesse momento. Mas antes disso, né, antes dessa... Não é nem crítica, né? Isso é um xingamento, isso aí é engraçado. O pessoal da imprensa não chama isso de ataque, né? Chamaria de crítica. Você vê pela nota do Itamaraty que o Lula fez pedidos ao Trump com relação à tarifa, etc. Né? Nós aqui do lado de cá sempre dissemos que a tarifa não era a nossa primeira opção, mas que nós confiamos na habilidade do Trump, e o Trump sim conseguiu mover as coisas da maneira como ele quis, apertando os botões, movendo as alavancas que ele, muito mais experiente do que nós, sabe fazer, e chega nessa posição, muito maior vantagem do que o Lula, convenhamos, nessa mesa de negociação. Mas o que você não sabe é o que o Trump respondeu quando o Lula pediu para ele a redução de tarifa. Certamente, se fosse uma vitória, o Lula já estaria cantando. Mas, ao contrário disso, o que a imprensa fala? A grande imprensa já vem falando: Eduardo, teve uma chamada telefônica. Será então que o Trump pode tirar as sanções, inclusive individuais, que foram implementadas recentemente, né, impostas contra autoridades brasileiras? Então, olha só o nível do devaneio. Ocorre uma chamada atrasada telefônica. Eu vou lembrar para vocês que o Bolsonaro se encontrou com Trump em março. Do tempo que os dois eram presidentes, demorou um pouco mais do que 2 meses para que Bolsonaro fizesse uma visita a Trump presencialmente. E ainda naquele mesmo ano, em outubro, Bolsonaro estava com Xi Jinping. Ou seja, Bolsonaro esteve presencialmente com os 2 maiores parceiros comerciais do Brasil. Os 2 países onde existem maior interesse econômico brasileiro, presencialmente. E o Lula, depois de quase 1 ano, tem uma chamada telefônica e falam que isso é uma vitória, pelo amor de Deus. E tem uma chamada telefônica, inclusive com o Lula recusando o encontro pessoal do Trump, que o Trump ofereceu publicamente lá nas Nações Unidas. Primeiro o Lula falou que estava com a agenda muito cheia, o Trump disse então que semana que vem ocorreria um encontro presencial, mas o Lula, vaidoso que é, estava com medo de tomar uma puxada de orelha, o chamado efeito Zelensky, e arregou. Conseguiu essa chamada telefônica e ainda assim acham que há motivos para comemorar. Mas eu garanto que não há motivos para comemorar pela mesma razão que o nosso querido Merval Pereira também entende. Conversa foi boa, mas Marco Rubio não é bom sinal. Eu vou me apoiar aqui em mais uma pessoa, né, de perfil técnico, mas que teve espaço na Globo News, né, um ex-secretário de Comércio, que eu vou deixar o vídeo rodar para vocês aqui com a opinião dele. Do Marco Rubio, secretário de Estado, como interlocutor. Com a indicação do Rubio, é que a parte política tem uma relevância muito grande. Que esse fator político vai estar sobre a mesa de negociação, mas tem outros temas. Então, repara, enquanto uma parte da imprensa fala que não haverá fator político, ministros celebram porque Trump não falou da parte política, esqueceu, ignorou o Bolsonaro, dizem eles. Por outro lado, a indicação de Marco Rubio sinaliza que não haverá como sair da parte política. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Logo estarei de volta com mais informações. Mas antes de encerrar o vídeo, inscreva-se agora mesmo no canal e deixe seu like. Curta, comenta e compartilha. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.